pericoronarite é um processo inflamatório, beleza. Qual a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça quando a gente fala em inflamação? Justamente os 5 pontos cardinais da inflamação: calor, rubor, inchaço, dor e perda de função, que é a pior delas, né? O calor normalmente está ligado à inflamação e à atividade, né, que está tendo ali naquele local. Normalmente se aumenta, há um aumento da temperatura, e esse aumento da temperatura pode ser local, a pessoa põe a mão, ela sente que aquela região está muito quente, está bem mais quente do que o resto do corpo, ou ela pode ser geral. Normalmente, quando o paciente apresenta febre mesmo, febre, é sinal de que há uma infecção instalada. Agora, o calor, aquela região está um pouco mais quente, não pode ser apenas o sintoma inicial dessa inflamação por trauma, tá? Aqui no caso, como a gente mostrou, uma das etapas dessa inflamação. O rubor, gente, ele muitas vezes está presente até na fase crônica, tá? Na fase crônica você consegue ver um halo inflamatório, um halo avermelhado naquela região, mostrando que aquela região apresenta uma ação inflamatória. Normalmente, o ideal é a gente, se for fazer exodontia, buscar fazer essa exodontia, fala na fase crônica, não na fase aguda. A gente vai conversar sobre o porquê disso. Por que você tem que fazer dessa forma? Mas o rubor, normalmente, ele está associado ao aumento de sangue, aumento da quantidade de células aqui naquela região. O organismo sofreu um dano, né? A gente sabe que dos danos que podem causar processo inflamatório, o processo inflamatório é a primeira fase de qualquer processo de recuperação de um tecido, mas a gente tem que tomar cuidado com a exacerbação dos seus 5 pontos cardinais, porque é justamente a exacerbação que causa a perda de função e baba tudo, né? Acaba que a inflamação se torna um problema muito mais horrível, pior, do que o trauma inicial, tá certo? A gente sabe que existem diversas coisas que podem desencadear o processo inflamatório, desde reações, desde problemas alérgicos, né? O paciente tem uma reação alérgica, até problemas como um dano físico, né? Que no caso o trauma oclusal pode causar isso. Você tem lá o químico. Normalmente essas bactérias, elas criam, né, toxinas que vão irritar os tecidos, tá? Então pode acontecer, ou até mesmo o paciente pode desencadear o processo de pericoronarite por uma afta que é mais posterior. Às vezes ele teve uma afta aqui naquela região, aumenta-se há um edema, né? Aumenta o tecido, começa o trauma oclusal, piora a situação. Ou infeccioso, realmente, né? O fato de ter aumento de bactérias ali também desencadeia os processos de defesa do organismo, vão aumentar a quantidade de células naquela região, vai por isso, vai o exército para lá, né, para poder combater aquela infecção, e aí com isso você tem um aumento de sangue naquela região e o rubor aparece. O inchaço, normalmente, ele está ligado ao plasma que sai do sangue e entra nos tecidos justamente para diluir um pouco essas toxinas que as bactérias liberam, tá? Então, quando você tem muito edema, é sinal de que há uma atividade intensa bacteriana e por isso deve ser combatida com antibiótico, né? A gente tem que ajudar o organismo do paciente a resolver esse problema, tá? Diluição das toxinas, diminuindo assim o seu poder de dano. É como se você tivesse um veneno. A gente pega lá o Tilenol, por exemplo, né? O Tilenol, na dose ideal, ele serve como analgésico. Toma uma cartela de Tilenol e ninguém te salva da morte. O nosso organismo usa da mesma lógica. Você vai diluir aquele veneno, digamos assim, e dessa forma ele vai se tornar menos danoso. É uma reação de defesa imediata, quase, né? A pessoa dorme bem e acorda com o rosto inchado, né? Ou durante o dia o rosto vai inchando ao longo do dia, mas é uma coisa que é mais rápida. A dor é o alerta, né? Justamente aquelas como é que é, o ácido araquidônico, né? Que vão irritar as terminações nervosas, vai ter o desencadeamento lá das prostaglandinas e vão causar aquelas irritações nas terminações nervosas e causar dor, mostrando o local onde está com problema. Então, é um alerta, um sinal de alerta. A perda da função, né, que é a exacerbação de todos os outros sinais,
ela pode causar, no nosso caso aqui, que a gente está falando de pericoronarite, o que mais acontece é o trismo. O paciente vai ter dificuldade de abrir e fechar a boca, tá? Por quê? Porque ela teve um edema exacerbado, né? Já está com febre, está com dor, uma dor insuportável. Todos esses sintomas vão entrar nos espaços faciais, a gente vai mostrar depois os espaços faciais, e você não vai conseguir, o paciente não vai conseguir ocluir, não vai conseguir fechar a boca. É muito importante que a gente observe isso. Em que pé está a inflamação, até para dosar a medicação que a gente vai passar. E se a gente vai entrar primeiro controlando os sintomas, ou se a gente vai partir para a cirurgia. O que vai fazer a gente determinar se uma coisa está de forma crônica, ou seja, o organismo está meio que batendo bola com a bactéria ali, né? Está tentando combater, mas está batendo de frente ali, mas não causa uma inflamação, uma infecção aparente, não tem um quadro infeccioso aparente, com pus e tudo mais. E um quadro agudo, em que a pessoa realmente está com febre, dor, às vezes espalha pelos tecidos faciais, a pessoa chega a fechar o olho, tendo perda de função, aí tem função visual debilitada, não consegue abrir nem fechar a boca. O que vai diferenciar as duas? É justamente o quadro inflamatório. Então eu estou fazendo essa revisão aqui com vocês da parte inflamatória, porque é isso que vai determinar o que está sendo crônico e o que está sendo agudo. No caso, o crônico normalmente está mais associado a uma vermelhidãozinha, a gente vai ver mais para frente, mas é uma coisa mais tênue. Você apresenta apenas o rubor e um pouco, se tiver um pouco de calor, mas às vezes nem isso tem. Os outros sintomas, o restante normalmente é assintomático. Agora agudo, o paciente tem todos esses aqui. E se ele chega na perda da função, aí o bicho pega, né? É que a infecção apresenta-se de forma mais severa.